Integral e derivada definidas na calculadora CASSIO-FX991-LAX. Primeiramente, antes de fazer a integral e derivada, nós precisamos verificar como a calculadora está configurada. Aqui no canto superior eu tenho uma pequena dica de como ela está configurada, né? Mas vamos usar a configuração em si, né? Vamos a uma demonstração prática. Então vamos lá, eu vou em Shift Setup, certo? A partir da tela inicial, né? E vem aqui, ó, entrada e saída, 1. Bom, tem 4 configurações disponíveis de entrada e saída de dados na calculadora, certo? Se você configurar como 1 e 2, você tem um tipo de entrada de dados e saída de dados, está descrito aqui, certo? Se você configurar como 3 e 4, você tem outro tipo, né? Outro formato, melhor dizendo, né? Vamos usar um exemplo, quer ver? Por exemplo, se eu configurar como 4, certo? Percebam que aquela raiz com outro símbolo aqui bem discreto sumiu, né? Bom, vou tentar fazer uma integral aqui, ó. Pegar o símbolo de integral, olha como ele apareceu na tela, certo? Dá para integrar assim? Dá. Basta você, por exemplo, a integral de x ao quadrado, ponto e vírgula, coloca os limites, certo? Ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 5, fecha. E pronto, está aqui, ó, x ao quadrado de 0 a 5. Está aqui a integral, o valor da integral, né? Certo? Então dá para fazer assim. Ok? Porém, a maioria das pessoas gosta desta maneira aqui, né? Como está no exercício aqui que nós faremos daqui a pouco. Certo? Então vamos lá. Para ficar dessa maneira, Shift Setup, 1, que é a entrada e saída, e configura ou 1 ou 2. Eu gosto mais do 2, certo? Ok, percebam que apareceu aquele símbolo que eu havia dito, certo? Agora vamos lá, ó. Integral. Olha o modo que apareceu a integral aqui para você colocar os limites, né? E a função aqui, certo? Então vamos ao exercício. Calcular a diferença de potencial, a tensão em um capacitor de 1 microfarad após 0,1 segundo, sendo que ele foi ligado a uma fonte em t igual a 0, e cuja corrente é caracterizada por I igual a 3t ao quadrado, condições iniciais igual a 0. Bom, pede-se para calcular a diferença potencial, a fórmula de tensão do capacitor é 1 sobre C integral da corrente em dt, certo? Então eu vou adicionar a essa integral aqui, que está na calculadora, lá no começo, aqui no começo, certo? Entre parênteses, e multiplicando a integral por 1 sobre C. Eu vou fazer de uma maneira mais bonita, com a fração, né? Vou colocar aqui, ó, 1 dividido, seta para baixo, C. C é 1 microfarad. 1 microfarad é 1 vezes 10. Peraí, cometi um erro, não precisa colocar vezes 10, é direto aqui. 10 a quanto? Menos 6, certo? Menos 6, microfarad. E vamos lá, vamos colocar os limites da integral. É de 0, t igual a 0, a 0,1, certo? E a função? E a função? A função é 3t ao quadrado. Só que em vez de t, nós vamos usar o x, né? Que é dx. Está integrando em dx. Então, 3x ao quadrado. 3 vezes x ao quadrado. Certo? Vamos lá, apertar igual. Está aqui, ó, 1000 volts. 1000 volts. Ok? Vamos fazer uma derivada. Da mesma maneira, a derivada ela vai aparecer de uma maneira se estiver configurado com 2, né? Por exemplo, a configuração que eu usei nesse momento, que eu estou usando nesse momento, né? Ou se tiver com a configuração 3 e 4, lá, certo? Vamos ver como é que aparece desse jeito aqui, ó. Shift, derivada. Ó, aparece bem definido, bem separadinho, né? Bem mais fácil, certo?
Vamos ao exercício. O trabalho para mover um objeto é dado por W igual a menos 3t à quarta mais 2t à terceira joules, watt segundo, certo? Joules é watt segundo. Calcular a potência em t igual a 5 segundos, sendo t igual a 0, W igual a 0. Bom, a gente sabe que derivando o trabalho nós temos a potência, certo? Então vamos derivar essa função do trabalho aqui. Tá? Então vamos colocar ela aqui dentro. Opa, peraí, fugiu. Menos 3x à quarta, ok? Mais 2x à terceira. X igual a 5, para x igual a 5, né? O exercício, x igual a 5, tá? Não, igual menos 1350 watts. Menos, mais, depende se o trabalho é aplicado ou se o trabalho é aplicado ou recebido, né? Aplicado, depende do ponto de vista, certo? Bom, então é isso, pessoal. Atentar antes de fazer a integral, se a configuração está da maneira como você costuma usar integral e derivada, certo? Porque se tiver configurado de outra maneira, talvez você não consiga se adaptar, não consiga nem fazer, certo? Então vai lá em Shift Setup, entrada e saída, e escolhe 1 e 2 para esses modelos, certo? Ou se você já está adaptado e gosta de usar muitas linhas, né? Aí você usa o 4, o 3 e o 4 aqui, certo? Cuja entrada utiliza menos espaço, né? Então cabe mais coisa na tela, certo? Muito obrigado e até a próxima.